Salve galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade da gente estar falando sobre sustentabilidade, hoje a gente vai falar sobre o petróleo. Eu quero que vocês concluam se ele é sustentável ou não. Com um detalhe, pessoal, praticamente nossa aula de hoje é quase um noticiário. Sim, a gente vai ver várias notícias que vão ajudar vocês a concluírem isso. Eu quero a conclusão de vocês para essa pergunta, se o uso do petróleo é sustentável ou não. Então vamos lá, pessoal. Em 2019, a costa do Nordeste brasileiro foi contaminada por um derramamento de petróleo de grandes proporções. Vamos ver a reportagem, pessoal, que vai ajudar nossa aulinha. Em 30 de agosto de 2019, as primeiras manchas de óleo apareceram nas praias do Nordeste. Com o passar dos dias, uma faixa de cerca de 3.000 quilômetros do litoral brasileiro já estava tomada por 5.000 toneladas de óleo. Um ano depois, ainda sem terem sido identificados responsáveis pelo acontecimento, os impactos ambientais, sociais e econômicos ainda são sentidos por comunidades que tiram seu sustento das águas. É importante afirmar que, com a chegada criminosa desse petróleo nas praias, nos manguezais, teve um impacto profundo em toda a cadeia da pesca artesanal, em toda a economia pesqueira, né? Apesar dos esforços de voluntários para superar o impacto agudo, não foi possível a retirada de todo o óleo presente. É o que afirma o biólogo e oceanógrafo Clemente Coelho. Ele ainda está escondido dentro dos estuários, impregnado nas raízes e troncos de árvores de mangue, nos costões, que é quase impossível ser retirado, enterrados na areia, escondidos ainda entre os corais, né? E isso tem feito que muitas vezes as pessoas conseguem encontrar ainda pequenos fragmentos. O pescado, que abastece feiras e turismo de base comunitária, foi afetado, trazendo danos para a economia familiar pesqueira até então não recuperados. Que a gente tem até hoje pescadores e pescadoras que denunciam que o óleo continua a chegar. E é importante colocar que uma das principais bandeiras de luta dos movimentos da pesca artesanal era que de imediato o governo acionasse o Plano Nacional de Contingência para Incidente com Óleo, e que não ocorreu, né? O que aconteceu foi um negacionismo profundo, né, do Ministério do Meio Ambiente e do governo nacional. No mês de agosto, a Marinha Brasileira, responsável pela investigação, encaminhou para a Polícia Federal um relatório ainda sem respostas conclusivas sobre os possíveis responsáveis pelo crime ambiental. De acordo com a PF, o inquérito segue em sigilo. A gente pode afirmar com certeza científica, né, de que o impacto está presente e possivelmente marcou a biodiversidade, marcou os ecossistemas. E infelizmente só nos resta perguntar aí quem foi que causou esse crime. E nós seguimos então sem aquele que poderia, sem dúvida nenhuma, estar pagando pelos danos, estar pagando pelos prejuízos econômicos e sociais que foram enormes na época. Sem assistência, os pescadores continuam mobilizados buscando saídas para as comunidades afetadas através da campanha Mar de Luta. Guardem a reportagem que a gente vai usar muita coisa dela no decorrer da aula, pessoal. Vamos lá, continuando então. Ao observarmos como nos deslocamos, estudamos, trabalhamos e nos alimentamos, podemos notar a presença de diversas tecnologias e materiais desenvolvidos pelo ser humano ao longo da história, pessoal. Estes são conhecidos como os materiais sintéticos, produzidos em laboratórios industriais a partir da transformação de materiais naturais, pessoal. Os plásticos, por exemplo, são materiais sintéticos produzidos
a partir do petróleo, um produto encontrado na natureza. Embora tenham trazido melhorias sociais e econômicas, muitos desses materiais sintéticos provocam impactos ambientais ao longo de sua cadeia de produção. Pessoal, eu acrescentaria também, e na cadeia de consumo também. É só a gente ver a quantidade de garrafa PET, canudinho, enfim, de embalagem plástica que está aí poluindo o rio, o oceano, tudo. Então não é só na cadeia de produção, é na cadeia de consumo também, pessoal. Vamos lá, vamos continuar falando do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, pessoal. Vocês lembram, vocês devem ter estudado isso no 6º ano, no 7º ano, vocês lembram que é o combustível fóssil? Combustível fóssil é o resultado da decomposição e de tratamento químico de bilhões de anos de organismos vivos, pessoal. De organismos orgânicos. São bilhões de anos para formar um pouquinho de petróleo dentro do planeta, pessoal. Não é renovável, pessoal. Por que não é renovável? Porque se ele demora bilhões de anos, mas o nosso consumo é muito rápido, ele tem prazo para acabar. Tem data e hora para terminar e falar, acabou o petróleo. Não temos mais matéria-prima para produtos sintéticos. Vejam que a gente tem um problemão na hora, com dia e hora marcado. Ok? O uso de combustíveis fósseis está associado a diversos problemas ambientais. A emissão de gases do efeito estufa por meio da queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um dos principais gases que intensificam o efeito estufa e provoca alterações climáticas, consequência do uso do petróleo, de combustível fóssil. Nem tanto, pessoal, em países que têm uma política ambiental muito mais avançada que a nossa, a produção de carro movido a combustível fóssil tem data e hora para terminar. Na Europa já não fabrica mais carros movidos a combustíveis fósseis. É o que tem rodando e pronto. Grandes empresas montadoras já estão parando a produção de carros movidos a combustíveis fósseis e partindo para carros elétricos. Agora, pessoal, daí a gente vai lá para o Google e dá uma pesquisa sobre petróleo. Principalmente essa primeira aqui. Como diminuir os impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis? Como minimizar esse impacto, pessoal? Vamos ler a resposta. Há tecnologias utilizadas para minimizar os estragos causados pelos acidentes, como o uso de dispersantes, absorventes sintéticos, absorventes naturais, absorvente para óleos viscosos. A prevenção sempre é a melhor forma de diminuir os impactos ambientais. Ok, a prevenção, claro, é sempre bom. Prevenindo, você evita uma consequência. Só que como prevenir? Não usar, certo? Então tá. Mas vamos lá, vamos ler isso, pessoal. Interpretar isso que está escrito. Tecnologias usadas. Vamos ver as tecnologias usadas. Uso de dispersantes, pessoal. Dispersante, um produto sintético. Absorventes sintéticos, pessoal. É sintético. Absorventes naturais, tudo bem. Absorvente para óleos viscosos, é sintético. Ou seja, para você minimizar os impactos causados por N acidentes que o petróleo pode causar e quanto ao uso, você tem que usar materiais sintéticos. Que a gente sabe que materiais sintéticos são produzidos a partir do petróleo. Vocês concordam que aí está um círculo vicioso sem fim? Você vai catar o petróleo, vai fazer material sintético, o petróleo vai causar acidente, que você vai ter que usar o petróleo para controlar o acidente.
É uma coisa louca, sem nexo. Só que a gente está acostumado com isso, pessoal. Agora a gente, voltando para, como eu falei para vocês, que a gente vai ter uma aula como reportagem, vamos ver algumas coisas, pessoal. Vamos ver os principais acidentes relacionados ao petróleo, desde 1960 a 2012, aqui no Brasil, pessoal. No Brasil só, hein? O primeiro registro de um acidente no Brasil encontra-se na revista internacional Oil Spill Statistics, de 1977, e se refere ao navio Sinclair Petrolere, em 6 de 12 de 1960, com vazamento estimado em 66 mil metros cúbicos de petróleo para o mar. Após ter explodido e afundado próximo à ilha de Trindade, no Espírito Santo, um tripulante desapareceu e outros 29 foram resgatados no dia seguinte. Não há informações sobre o comportamento da mancha de óleo nem sobre as áreas afetadas. Pessoal, por quê? Esse acidente aconteceu em 1960. Em 1960 não tinha o monitoramento que a gente tem hoje, seja por satélite, seja a forma que for. Não tinha esse monitoramento. Então, o impacto, o estrago que isso fez, não tem registro, pessoal. Beleza? De antemão, a gente pode dizer que 66 mil metros cúbicos de petróleo no mar, pessoal, o petróleo, quando cai no mar, ele é um óleo. Ele vai causar uma mancha, que é chamado de filme. Normalmente usa o termo filme, o filme de petróleo. Por que filme, pessoal? Porque ele vai formar aquela camada preta em cima do mar, que vai atrapalhar a passagem dos raios solares, alterando todo o ecossistema que está embaixo. Se foram 66 mil metros cúbicos, imagina o tamanho dessa mancha no mar e o tempo que ela demorou para deslocar. Nisso fez um estrago no ecossistema, sim. O não visível. O visível você já pode imaginar, que foi peixe, animais, uma série de consequências no mar, e principalmente quando ele atingiu mangue, a área de mangue, essa coisa toda, né? Continuando, pessoal. Na década de 70 foram registradas 3 ocorrências de grandes magnitude, tanto em volume vazado como em áreas atingidas, devido à colisão de navios com uma rocha submersa, pessoal. Ou seja, os navios bateram na pedra. No litoral paulista, os petroleiros Takemia Maru, em 1974, e o Brazilian Marina, em 1978, foi no canal de São Sebastião. Pessoal, se não me engano, o canal de São Sebastião, não tenho certeza. Em Santos tem aquele local que tem a balsa, que vai de Santos para o Guarujá. Se não me engano, o canal de São Sebastião é aquele, mas eu não tenho certeza se é lá mesmo. Ok? E no litoral carioca, o petroleiro Tariq LBN Zayad, em 1975, na Baía de Guanabara, pessoal. Estima-se que em cada um destes episódios tenham vazado 6 mil toneladas de petróleo, pessoal, no mar. A ocorrência de maior repercussão nos meios de comunicação foi o rompimento do oleoduto na Baía de Guanabara, em janeiro de 2000, entre a refinaria Duque de Caxias e o terminal da Ilha d'Água, com vazamento de 1.300 metros cúbicos de óleo combustível marítimo, causando a contaminação de praias, costões, manguezais, unidades de conservação e patrimônio histórico. Houve mortandade de aves aquáticas, crustáceos e impactos negativos às atividades de pesca e do extrativismo do turismo. Ou seja, pessoal, por aí a gente já conclui, o homem com o uso do petróleo não causa problema só para ele, para tudo que está em volta dele, certo? Com relação à exploração e produção do petróleo em alto mar, o pior cenário foi a explosão seguida do naufrágio da plataforma P-36 na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, a 150 quilômetros da costa, em março de 2001, no qual faleceram 11 brigadistas,
vazaram 1.200 metros cúbicos de óleo diesel e 350 mil metros cúbicos de petróleo para o oceano, pessoal. Imagina a mancha de petróleo, o filme que isso causou, pessoal. Agora o vazamento de óleo no Nordeste. Vamos voltar para aquela reportagem inicial da aula, pessoal. Desde o dia 2 de setembro, manchas gigantescas de óleo se espalham pelo Mar do Nordeste brasileiro. Até agora, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, pessoal, vocês conhecem o IBAMA, estão vendo um monte de reportagem na TV sobre ele, né? 150 localidades de 9 estados foram atingidas pelas borras espessas do óleo, poluindo água, areia e comprometendo todo o ecossistema, configurando o que já foi considerado o maior acidente ambiental em extensão do litoral brasileiro, pessoal. As massas grudentas do óleo são tóxicas. Sua composição química é resultado de uma complexa combinação de hidrocarbonetos, como benzeno, tolueno e etileno. Isso, quando a gente respira, causa complicações pulmonares gravíssimas, pessoal. Carbono, nitrogênio e outras substâncias. No entanto, ainda são poucas as pesquisas que avaliam o efeito do contato humano com o produto. A maior parte dos estudos sobre o prejuízo à saúde está relacionado ao que ocorreu às pessoas que foram expostas após o derramamento de óleo resultante da explosão da plataforma Deep Horizon no Golfo do México em 2010. Pessoal, sobre esse desastre do derramamento de óleo na plataforma do Deep Horizon no Golfo do México, logo após a aula eu vou postar o filme para vocês sobre isso. O filme é muito legal, além de mostrar tudo isso que a gente está falando, é um filme de ação bem bacana. Não deixem de ver, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar e elucidar o impacto de um desastre desse, pessoal. O filme aborda e mostra isso de uma forma bem bacana. Depois vocês me falam se gostaram do filme, mas não deixem de ver, pessoal. Uma das possíveis razões para o pequeno número de estudos sobre o assunto é que acidentes com extensos vazamentos, apesar de graves, não são comuns, principalmente no Brasil. O que está dizendo aí, pessoal? Os acidentes não são comuns, mas quando acontece, causa um estrago danado. Então não tem estudos suficientes para ver o impacto na saúde das pessoas. Quem explica isso é Helena Ribeiro. Ela é geógrafa e professora do Departamento de Saúde Ambiental da Universidade de São Paulo, a USP, pessoal. A especialista é autora de uma revisão de trabalho sobre o tema. Após análise dos resultados, ela concluiu que as consequências da exposição são divididas naquela de curto, médio e longo prazo, incluindo aí o impacto psicossocial do desastre ambiental. A curto prazo, o contato com óleo pode causar irritação na pele e mucosas, explica o toxicologista Alberto Puccinelli Júnior, professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, pessoal. Os sintomas mais comuns de irritação da pele são vermelhidão, coceira e ressecamento, que podem aparecer de 6 horas a 1 dia após o contato com a substância. Neste caso, é recomendado lavar a pele com água e sabão neutro em abundância. Para os olhos, a indicação é o uso de soro fisiológico. Pessoas que estão trabalhando na limpeza de animais e de praias devem usar equipamentos de proteção como luvas e roupas protetoras. Pessoal, no caso, vocês viram na reportagem que muita gente que foi lá ajudar no trabalho, eles estavam fazendo isso, mas não tinha os equipamentos de proteção, os chamados EPI. EPI é a sigla de Equipamento de Proteção Individual, que eles deveriam estar usando para não se contaminarem. Quando isso vazou numa reportagem, várias ONGs do planeta todo começou a mandar EPI para o Brasil para essa gente, porque o governo daqui não se preocupou com essa gente. Eles estavam ajudando, só que o governo não fez nada.
Quem ajudou essas pessoas foram várias ONGs de vários locais do mundo que começaram a mandar EPI para eles, porque estavam vendo os riscos que eles estavam se expondo para acabar com o risco desse vazamento. Loucura isso, né, pessoal? Outro impacto de curto prazo são complicações que surgem após a ingestão de peixes ou frutos do mar de áreas atingidas. Isso é uma consequência que vem depois, pessoal. Vamos supor, tem o vazamento lá de petróleo, o peixe vai lá, engole, tudo bem, por acaso ele é pescado, vai para a cozinha, a mãe da gente vai e compra um peixe contaminado com petróleo e a gente come. Viram o problema, né? A contaminação pode resultar em náuseas, vômitos e gastroenterite, inflamação no estômago e intestino. Pessoal, para não causar esse tipo de acidente na ingestão de peixes, na época que houve acidente foi proibido a pescaria em todas essas áreas. Porque assim, teoricamente seria, os peixes que ingeriram esse petróleo que vazou, teoricamente deveriam morrer. Só que não sabe, como não tem estudos, não sabe o tempo que demora isso. Então foi proibido a pescaria, que é o tempo estimado que eles poderiam morrer para não ser pescado e ser ingerido pelos seres humanos. Ok? A composição do petróleo cru pode variar dependendo de sua procedência e a sua liberação na água. Em vazamentos ou derramamentos, pode formar filmes na superfície, é o que a gente falou, enquanto uma menor fração apresenta afundamento. Pode afundar, mas é muito pequeno que afunda, pessoal. Esses filmes de petróleo estão sendo removidos mecanicamente e na maioria dos locais tem sido uma ação efetiva na retirada do produto visível, pessoal. O que foi visto. O que está dizendo que foi uma ação efetiva, que teve efetividade, que funcionou, que deu resultado, pessoal. E aqui está dizendo, a composição do petróleo cru pode depender de sua procedência. O que acontece, pessoal, aí? Como a gente viu, o combustível fóssil é a decomposição de seres de um local que vai virar petróleo. Agora, vocês concordam comigo que, vamos supor, aqui no Brasil tem plantas, tem seres orgânicos que não tem, por exemplo, vamos supor, lá na Índia, na plataforma de petróleo, vocês concordam comigo que o petróleo formado lá tem uma composição com uma certa diferença da composição do petróleo brasileiro? É isso que o texto está dizendo, pessoal. A composição dele vai variar de região para região que ele é explorado, pessoal. Os efeitos à saúde humana por exposição ao petróleo derramado dependem de fatores como características químicas do produto, a dose, o tempo de exposição. Além disso, a sensibilidade individual pode influenciar nos efeitos à saúde. Portanto, pessoas expostas à mesma quantidade podem apresentar diferentes alterações. A presença do petróleo no ambiente nem sempre levará à exposição da população, em especial aos compostos mais tóxicos, que apresentam alta volatilidade, pessoal. Alta volatilidade é o poder dele evaporar, de ser ingerido pelo nariz, pessoal. A expectativa de contato direto com o petróleo para esse desastre é eventual e de curto prazo. Eventualmente, caso ocorra contato com o produto, a exposição pode ser por contato dérmico, inalação ou ingestão. Por contato dérmico, pessoal, sintomas respiratórios são cefaleia e náusea. Contato dérmico, irritações na pele, rash cutâneo. Rash cutâneo são feridas, pessoal. Queimação e inchaço. Ingestão, dores abdominais, vômitos e diarreia. Cabe destacar que a maior probabilidade de exposição está entre a população de trabalhadores da área de petróleo, pessoal. A exposição a longo prazo, exposição crônica, pode causar outros danos à saúde, porém não são efeitos esperados para o desastre em tela, pessoal. Pessoal, para encerrar, eu vou deixar essa imagem para vocês.
olhem nessa imagem, porque na atividade eu vou passar uma atividade que vai exigir que vocês lembrem dela, pessoal. Então, pessoal, por hoje é só. Não deixem de ver esse filme que eu vou postar junto com essa aula. Abração para todos vocês. A semana que vem eu quero fazer uma live com vocês, de preferência liveona com todas as turmas, para a gente discutir a aula de sustentabilidade na escola e essa aula de sustentabilidade agora, pessoal. Beleza? Então, abração para todo mundo. Fiquem com Deus. Álcool gel na mão, máscara. Cuidem de vocês e da família de vocês.